Estamos online, só que o telefone ficou na frente aqui, eu tenho que trocar de lugar. Pronto. Agora sim. Seja bem-vindo quem está chegando. Hoje nós vamos falar a respeito Salmo 119, versículo 82, que toda semana nós estamos, nas quartas-feiras nós fizemos o Salmo 119, um verso, nós estamos no 82. Vamos, antes de começar o vídeo, eu gostaria que vocês compartilhassem, você chamasse pessoas para estar junto conosco. Então convide aquelas pessoas que estão junto com vocês, que vocês gostariam que conhecessem, ou ouvissem um pouco da palavra de Deus, para assim nós começarmos. Seja bem-vindo, Choquito. O Choquito está online no Instagram. Vamos falar a respeito da palavra de Deus, verso 82 do capítulo 159. Como eu falei para vocês, 119, desculpa. Como eu falei para vocês, é um dos mais tristes, né? Um pouco. O salmista está passando por uma dificuldade bastante grande, e aí ele conversa, né? Ele conversa com Deus a respeito da palavra de Deus, e aí ele quer falar sobre isso. Então hoje nós vamos falar sobre esse verso. Vamos só compartilhar. Se vocês quiserem, compartilha ligeirinho. Daí nós já vamos começar já. Deixa eu compartilhar aqui para nós começar. Emanuele, seja bem-vindo, Emanuele. Então vamos lá. Hoje não estou me acertando aqui. Agora eu estou no meu. Tá, vamos lá, vamos ver se apareceu aqui. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. A hora que aparecer aqui para mim, então não sei por que para mim demora tanto para aparecer que o Ministério Restaurar está online. Mas vamos lá. Depois a gente compartilha. Então, vamos lá, Salmo 119, versículo 82, diz para nós o seguinte: meus olhos desfalecem esperando a tua promessa, enquanto eu pergunto, quando tu me consolarás? Essa está na Almeida 21, Nova Almeida atualizada, Almeida Revista e Corrigida e tradução brasileira. Boa noite, querida, como é que tá? Na Ara está escrito na Almeida Revista e Atualizada, diz para nós: esmorece os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, até quando haverás de me consolar? Verso 82. Na NBV, que eu nunca lembro, é Nova Bíblia Viva, diz para nós: os meus olhos estão cansados de procurar a realização das tuas ordens escritas. Dia e noite eu pergunto, quando virá me ajudar e me consolar? Nova tradução na linguagem de hoje: os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando pelo que prometeste. E eu pergunto, quando me consolarás? Na versão fácil de ler: os meus olhos estão cansados de esperar pela tua promessa. E eu pergunto, quando virá me consolar? Agora que apareceu aqui, eu só vou compartilhar aqui e já... Eu termino de ler, depois eu compartilho. Na nova versão transformadora diz para nós assim, ó: meus olhos se esforçam para a tua promessa se cumprir. Quando me consolarás? Essa é a versão mais perto do original, é na NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim, ó: os meus olhos fraquejaram de tanto esperar as tuas promessas. E eu pergunto, quando me consolará? E a que eu mais gostei, a versão O Livro de Portugal, que diz para nós assim, ó: cansei de procurar ver o fim das provações, esperando pela tua promessa, ia dizendo, quando virá me consolar? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que tu tem feito em nossa vida. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que nós possamos buscar a verdade, o caminho, a vida em tua presença,
e que assim nós possamos ser servos valorosos em tuas mãos. Que nós, assim como salmista, nós tenhamos força para estar lendo, buscando a tua palavra todos os dias e nos enchendo dela. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Só vou ver se eu consigo compartilhar aqui, gente, se eu conseguir compartilhar. Se não conseguir, eu já vou desistir também. Mas se eu conseguir compartilhar, eu compartilho ligeirinho e a gente já começa. Compartilhar. Compartilhar no grupo. Ó, agora deu certo. É rapidinho, a gente já faz. Então, como eu falei, a gente vê que ele está numa situação bastante complicada. Ele está tá sendo perseguido, né? Então, aí ele diz isso aqui. Na versão O Livro diz para nós: cansei de procurar ver o fim das provações. Muitas vezes nós dizemos isso: eu estou cansado de tanta provação na minha vida, né? E aí ele disse assim: eu estou cansado de tantas provações, esperando pela tua promessa, quando tu vai vir me consolar? Sabe, o salmista, ele tá declarando que a vista dele está cansada. Ele está falando a respeito de buscar as escrituras, né? Vocês viram aqui, ele diz assim: os meus olhos fraquejam de tanto esperar na tua promessa. Na mais perto do original, os meus olhos fraquejam de tanto esperar na tua promessa. Quando ele está falando que vai esperar na promessa, ele está falando a respeito de como é que nós esperamos na promessa de Deus? Nós conhecendo a promessa de Deus. E como é que nós conhecemos a promessa de Deus? Lendo a palavra de Deus. Então, a esperança do salmista aqui, ela estava sempre na palavra de Deus, e ele buscava a palavra de Deus incessantemente. Todos os dias da vida dele, e ele fala em outros versos que nós já vimos, que ele passava a noite inteira estudando a palavra de Deus, para durante o dia ele falar com as pessoas a respeito da palavra de Deus. E aqui ele está dizendo que ele está cansado, que as vistas dele está cansada de tanto ler as escrituras. Ele está dizendo que ele cansou de tanto buscar na palavra de Deus. E falando fisicamente, né? Ele está falando fisicamente. Já pensou que maravilha quando a gente conseguir dizer assim: nossa, eu estou cansado de tanto que eu li, eu estou cansado de tanto que eu busquei, eu estou cansado de tanto que eu tenho tentado conhecer mais e mais a Deus. Será que é isso que nós estamos vivendo? Será que é dessa forma que nós estamos vivendo? Nós temos buscado a Deus incessantemente, nós temos buscado a Deus com todas as nossas forças, nós temos buscado a Deus de uma forma mais... aquilo que é mais importante no nosso viver, Ele tem sido a coisa mais importante no nosso viver? Ou, como eu já falei, nós levantamos na parte da manhã, né? Não sei qual é o horário que vocês trabalham, mas a pessoa descansa de noite, de manhã ele levanta cedo, vai lá, se faz a sua higiene pessoal, sai dali, vai tomar um café e já sai e vai trabalhar, né? E passa 8 horas, 10 horas do dia, tem gente que passa até 12 horas do dia trabalhando, entregando a sua vida para ganhar o pão de cada dia. E quanto tempo nós temos feito isso para buscar a palavra de Deus? Quanto nós temos buscado a palavra de Deus no nosso dia a dia? Ou nós temos colocado a palavra de Deus em último ponto, né? É isso que o salmista está dizendo aqui. Ele cansou as vistas dele de buscar na promessa de Deus. Ele cansou fisicamente de aguardar na promessa de Deus, ou seja, ele lia incessantemente, ele queria conhecer cada vez mais a Deus, ele estava bastante cansado, e inclusive espiritualmente, por causa que quando fala em Provérbios, né, eu falei a semana passada já para vocês que quando a esperança, quando as coisas... nós estamos aguardando algo para acontecer na vida da gente e essa coisa não acontece, nós nos entristecemos. Nós queremos alcançar um objetivo, só que esse objetivo ele se torna parece que cada vez mais difícil, cada vez mais longe, e às vezes, como nós vemos hoje em dia, as pregações nos dias de hoje nas igrejas, que é bênção sobre bênção. Então no momento que tu entrega a tua vida a Jesus Cristo, a tua vida vai mudar, teus problemas vão acabar, tua fome vai passar, tua doença vai ser curada. Nós vivemos uma vitória-olatria. Nós colocamos
As pessoas estão acreditando mais nas bênçãos. Isso eu canso de falar para as pessoas. As pessoas estão buscando as bênçãos e não estão buscando o abençoador. Ao quanto nós deveríamos buscar, não importa a situação, as circunstâncias a qual nós estamos passando no momento. O interessante para nós é nós termos a palavra de Deus conosco. Ontem eu fiz um videozinho, que todas as semanas eu tenho feito aqueles videozinhos de 3 minutos, e eu falei a respeito do Salmo 23, versículo 1, que fala para nós que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As pessoas confundem completamente esse versículo. Não que a tradução esteja errada, mas se vocês quiserem, vocês vejam esse vídeo. Ele está no YouTube, está no TikTok, está no Kawaii, está no Instagram, Facebook. Eu acho que eu não tinha falado do Facebook, né? Ele está em todas as mídias sociais. Olha lá para vocês verem o que é o nada me faltará. Esse nada me faltará, ele não está falando das coisas, das necessidades fisiológicas que nós temos. Ele não está falando a respeito que Deus vai nos suprir de todas as nossas necessidades financeiras, nossas necessidades fisiológicas. Não, de forma alguma. Ele está falando da presença inefável de Deus, que nós vamos estar junto na presença de Deus. É isso. Se o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu acho que essa é a tradução mais perto do que é o correto. Eu não preciso de nada, eu tenho Deus. Será que é dessa forma que nós temos vivido? Será que nós temos buscado, assim como o salmista? Olha o salmista, o sofrimento do salmista. Eu quero voltar lá no capítulo 6, no verso 6, que diz para nós assim, ó. Eu falei isso a semana passada aqui. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites eu faço nadar em meu leito das minhas lágrimas, a qual eu alago. Eu estou alagando o meu leito de lágrimas. Olha a situação que o salmista está passando. Ele é um choro constante. Ele lava o travesseiro de lágrimas. E aqui ele diz: toda noite eu faço nadar em meu leito. Eu estou nadando no meio das lágrimas. E sabe o que acontece na vida da gente hoje? Qualquer coisa que acontece de difícil para nós já achamos que o meu Deus não me ama, Deus não está me ajudando. Por quê? Porque nós nos tornamos pessoas, como eu falei uns dias atrás, que Deus não tem sido o Senhor da nossa vida. Deus tem sido uma parte do elenco de apoio no meu viver. Ou seja, quando eu preciso de Deus, Ele está aqui para me apoiar. Ele é na realidade, Ele não é meu Senhor. E na realidade, Ele tem sido o meu servo. Ele tem me servido quando eu necessito. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. E nós vemos o salmista dizer aqui que ele está cansado, está com os olhos cansados de tanto buscar nas promessas de Deus. E aí ele clama para Deus: quando, Senhor, tu vai me consolar? Eu tenho feito a tua vontade todos os dias, eu tenho buscado a tua palavra, eu tenho buscado as tuas promessas, eu tenho crido nas tuas promessas, e mesmo assim as coisas têm acontecido de ruim na minha vida. Deus nos dá a liberdade de nós conversar com Ele, reclamar com Ele. Entende? Ele é o nosso Pai. Sabe quando o Pai da gente faz alguma coisa a qual nos entristece, nós vamos lá e conversamos com Ele numa boa? Pai, tu fez tal coisa a qual eu não concordo. E Deus nos dá a oportunidade de nós chegarmos para Ele e dizer: Senhor, está pesado, Senhor, está difícil, eu preciso da tua ajuda. Mas nós temos que conversar com Deus. Isso é ter intimidade com Deus. Sabe o que vocês... quando nós não falamos para Deus, ou quando nós não temos intimidade de conversar com Deus dessa forma? Olha esse versículo ele está reclamando. Deixa eu ler ele de novo. Cansei de procurar ver o fim das provações. Eu estou passando, nós vimos no versículo 67, nós vimos no versículo 71, nós vimos no versículo 75, que ele está dizendo que ele está sofrendo sem parar. E aqui ele está dizendo: cansei de procurar o fim das minhas provações. Eu estou cansado de tanto fugir das provações, eu estou cansado de tanto fugir das perseguições, eu estou cansado de tanto que as pessoas venham e me batam, que as pessoas venham e falem mal de mim, que inventem mentiras sobre mim. Sempre buscando as tuas promessas, acreditando no que tu fala.
Quando, Senhor, tu vai vir me consolar? Eu preciso de ti. Eu quero que tu estejas junto comigo. Nós estamos vendo nesse versículo algo parecido com o versículo passado, vocês lembram? Que no versículo passado ele diz: a minha alma desfalece. Ele está dizendo que a alma dele está desfalecida. E agora ele está falando que o ser dele está desfalecido. A palavra é a mesma palavra. Deixa eu me lembrar, a kaulau, né? É a mesma palavra que ele falou no versículo anterior, ele está falando agora, que é no sentido de dizer: eu estou desesperado, eu estou desfalecido, eu estou triste, eu estou aflito, eu estou exausto, eu estou desmaiado. É sobre isso que ele está falando. Aí no versículo anterior ele fala que a alma dele está desfalecida, e aqui ele fala que cansei de me procurar, ou seja, de procurar ver o fim das provações, ou meus olhos fraquejaram, meus olhos estão enfraquecidos, meus olhos estão desfalecidos de tanto buscar na tua palavra. Quando, Senhor, tu vai me consolar? A expressão está mostrando aqui um comprometimento dele com Deus. Isso é um comprometimento com Deus. Diga para mim, vocês que estão aí vendo a live, vocês que estão aqui junto comigo, quando é que vocês cansaram a visão de tanto ler a palavra de Deus? Quando é que vocês cansaram a mente de vocês de tanto pensar nas coisas de Deus? Quando é que nós nos desfalecemos de tanto fazer a vontade de Deus na vida da gente? Não é isso. Nós não temos comprometimento com Deus. Se nós formos reais, se nós formos verdadeiros conosco mesmo, se nós examinar, né, como falo no culto de ceia, se nós nos examinar a nós mesmos, será que nós temos sido cristãos verdadeiros? Será que nós temos condição de dizer o que o salmista diz, que a alma dele está desfalecida, que os olhos deles estão fraquejados de tanto que ele buscou a salvação, de tanto que ele buscou na palavra de Deus? E aqui ele está mostrando, ao contrário do versículo anterior. O versículo anterior ele fala que ele está desfalecido, ou seja, ele não tem mais forças para fazer. Aqui ele está dizendo, ele está agindo. Aqui ele está agindo, ele está buscando, ele está mostrando que a salvação, ele está buscando a salvação por intermédio de um ato de procura. Ele está procurando. Eu estou procurando na tua palavra. Eu cansei de tanto procurar na tua palavra. Eu cansei de buscar em ti. Eu cansei não é eu cansei e não vou fazer mais. Não, eu me exaustei, eu fiquei exausto de tanto ter buscado a palavra de Deus. A Manuele falou aqui, ó: em nenhum momento Jesus disse que nós não passaremos por provações, mas sim disse que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33, exatamente. O problema é que hoje em dia, na vitória, essas pregações de vitória, elas não têm falado sobre isso. Elas têm falado que nós somos feitos para ser cabeça e não rabo. Elas têm usado versículos bíblicos para deturpar a palavra de Deus, para usar a palavra de Deus em prol de benefícios próprios. Isso está escrito em Timóteo. Nos últimos tempos serão homens amantes de si mesmos, que vão inverter o evangelho de acordo com as suas necessidades. A palavra diz para nós que eles vão fazer do evangelho algo que satisfaça o seu ventre. Ou seja, vai ser algo que me satisfaça. Eu quero que todas as coisas... Sabe quando a gente vai na igreja e eu vejo as pessoas ir na igreja, e quando sai de lá elas dizem assim: nossa, que culto maravilhoso, estou saindo daqui abençoado. Ou seja, as pessoas estão indo na igreja, as pessoas estão buscando a Cristo para serem abençoadas e não para cultuar a Deus. E a palavra de Deus diz para nós que nós temos que dar louvor a Deus, cultuar a Deus em todos os momentos da vida da gente. Se nós estamos indo na igreja para buscar bênção, se nós estamos indo na igreja para buscar um carinho na cabeça, nós não estamos cultuando a Deus, nós estamos cultuando a nós mesmos. E isso é idolatria. É esse tipo de idolatria que é condenada nos 10 mandamentos. Não é a idolatria também, tá? Mas não é a idolatria que o povo evangélico bate no povo católico, porque eles têm um objeto de gesso ao qual eles veneram.
E sério, eu quero falar para vocês, eu nem vejo veneração, gente. Eu não vejo adoração àquele objeto. Aquilo ali é algo que eles têm que lembram. Sabe, nós não temos a ceia que nos lembra a morte de Cristo. E por causa disso nós vamos dizer que nós somos adoradores da ceia? Não, é algo que nos lembra. Eu não estou defendendo, gente, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo que a gente tenha imagem de escultura dentro da casa da gente. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós batemos nos irmãos católicos porque eles têm uma imagem de escultura e nós, o povo evangélico, nós adoramos outras coisas. Nós adoramos o nosso trabalho, nós adoramos o dinheiro ao qual nós trabalhamos, nós acreditamos que a oração do pastor é mais importante, é mais relevante perante Deus do que a nossa. Ou seja, nós a mesma grau de veneração que os irmãos católicos dão para os santos, nós estamos dando para pessoas aqui. Entende o que eu quero falar para vocês? Eu não estou dizendo que eles estão certos, mas eu não estou dizendo que nós estamos certos, nós não estamos certos também. Se nós, deixa eu falar para vocês uma coisa, a palavra de Deus diz para nós que nós não devemos ter imagem de escultura. E aí a gente bate nos católicos, olha aqui, ó. Aqui no Facebook, ó. Tá vendo aqui o que eu estou apontando no Facebook? Agora eu vou apontar no Instagram, olha aqui, ó. Isso aqui é a Cassi, né? Aqui é a Cassi, né? O do meio aqui, né? Ó, é a foto da Cassi. Eu vou apontar com os dois dedos, tá? Que daí eu aponto um pro Facebook e um pro Instagram aqui, ó. Aquilo ali é uma imagem. E vocês acham que eu estou adorando aquela imagem? Não. Ela é só uma lembrança de quando a Cassi era nova. Entende? Ou lá se nós não temos uma outra coisa aqui que seja imagem de alguma coisa? Não tem nada, né? Nós não temos. Não, tem os bibelô ali, ó. Não tem? Não. Tem um peixe ali, ó. Só um minutinho. Olha aqui. Está escrito aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 32. 31, desculpa, 32 é aquele conheceis a verdade os libertará, né? Emmanuel diz que tudo que colocar acima de Deus, aí será um... Exatamente. Olha aqui, gente. Isso aqui é uma imagem de um peixe. Isso é uma imagem de escultura. Eu estou adorando? Não, eu não estou adorando. Isso aqui é só um símbolo do cristianismo. O símbolo do cristianismo é o peixe. É que antigamente, bem antigamente, quando na época de Jesus Cristo, os cristãos usavam um símbolo de peixe para mostrar que eles eram cristãos. E aí eles usavam um símbolozinho de um peixe, né? Aí para eles mostrar que era cristão. E por causa disso eu estou adorando, eu estou fazendo adoração a alguma coisa? Não. Idolatria é quando nós colocamos alguma coisa, como a Emanuele falou, alguma coisa acima de Deus. Alguma coisa mais importante do que Deus, seja ela qual for. Pode ser o nosso filho, pode ser uma banda de rock, uma banda de reggae, pode ser um político, pode ser um filho, a mãe, o pai, o pastor, o esposo, a esposa, lá sei eu, qualquer coisa. Se a gente colocar acima de Deus, isso é idolatria. E aí nós batemos no irmão católico por causa que ele usa uma imagem para lembrar, né, de uma pessoa. E daí tu vai dizer para mim, não, mas não é por causa disso, é porque eles adoram santos. Aí o que a palavra, eu quero fazer uma pergunta para vocês, o que a palavra de Deus diz para nós lá em Pedro? Sede santos porque eu sou santo. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós? Nós não temos que ser santos, nós não temos que buscar. Então é errado eu dizer que eu sou santo? Não, de forma alguma. Eu não sou santo porque eu não peco, eu sou santo porque Deus me santificou. É isso que está escrito em Romanos 8, do versículo 29 em diante ali, que diz que Ele nos glorificou, nos santificou,
nos predestinou, nos santificou, nos glorificou. Então eu sou santo. Então vocês vão dizer para mim que é errado nós dizer que Paulo era santo? Não, não é errado. Ele era um homem santo. Que Maria era santa? Não, ela era uma mulher santa. Não é? A palavra de Deus não diz para nós que ela é bem-aventurada entre as mulheres? Agraciada por Deus? Ela foi agraciada por Deus. Deus teve graça de Maria. E por que que eu bato nos irmãos? Mas não é sobre isso que nós estamos falando, né? Mas é que no fim vai entrando, que nós começamos a buscar coisas que não são coisas de Deus, e sim buscar outras coisas. Nós cansamos buscando coisas mundanas, nós cansamos buscando o ganha-pão, nós buscamos querendo conhecer, ter um vencimento, vencer na vida, né? Um vencimento que eu digo é querer vencer na vida. Distorce a palavra, a Emanuele falou. Daí a Josi disse sim. O que a Josi botou a Cássia ali? Tu perguntou se era Cássia ali. Ah, tá, é a Cássia, tá, obrigado. É que agora eu comecei a ler ali e me perdi no assunto. Mas então assim, gente, nós vemos que o profeta mantém viva a esperança nele. Ele não suspende a expectativa. Ele diz que está cansado de tanto procurar. Ele procura na palavra de Deus a salvação até cansar. Ele quer buscar cada vez mais e mais. E a promessa não mantém essa suspensa a expectativa de nós alcançar. Mas ele suspira pela salvação. Ele declara que mantém a fé. Ele está dizendo, eu mantenho a minha fé. A minha fé está na palavra de Deus. É isso. Os olhos deles estão fixos na palavra de Deus. A visão dele até está falhando. Sabe quando nós cansamos? Eu não sei se acontece com vocês, mas isso acontece bastante comigo. Quando eu estou muito cansado, eu começo a enrolar a língua, não consigo mais falar direito. Quando nós lemos demais, os nossos olhos cansam e as letras começam a se mexer no livro. Vocês já chegaram a um ponto de ler? Mas tu não quer parar de ler porque tu tá... Cara, esse livro é muito bom, eu quero ler. Eu quero conhecer mais e mais desse livro. Sabe quando é isso? E é isso que eu vejo quando o salmista está dizendo aqui. Por isso que ele usa aquela palavra que ele usa no versículo anterior, que é a kaulau. Eu tô exausto, eu tô desfalecido. Eu estou enfraquecido, os meus olhos enfraqueceram de tanto que eu tenho lido a palavra de Deus. Ele está procurando algo, ele tá forçando os olhos. Nós que estamos chegando já numa certa idade, né? Eu hoje, ontem hoje foram embora meu irmão, minha mãe, minha cunhada e minha sobrinha, que passaram aqui uns dias aqui em casa. E aí nós estávamos brincando no domingo. Eu já vou falar para ela, já falo já. Tá, viu? Eu vi. Daí tu já vê aí, já deixa aí engatilhado. Eu peguei a minha Bíblia e a minha Bíblia eu boto em fonte 16, é uma fonte bastante grande. E aí para eu ler no tablet, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó, se vocês conseguem ler. Não aparece, né? Ali tá aparecendo. Olha o tamanho da fonte. Numa página ali tem 4 linhas, 5 linhas, ó, numa página de Word. Então assim, uma letra bastante grande, ó. Uma letra grande. E aí deu para ver sim, a Josi. Se eu tirar o óculos e eu tentar ler aqui, fica tudo embaralhado. Aí se eu colocar longe e eu aperto os olhos assim, quando a gente começa a ficar cego, a gente brinca assim, sabe quando o cara começa a ficar velho, ele começa a fechar os olhos, desse cara tem que abrir os olhos para ler e não fechar. É que as letras começam a embaralhar e a gente começa a fechar os olhos para tentar acertar o foco. É exatamente isso que o salmista está dizendo. Eu faço força para conseguir ler. Eu faço força até que a minha força, o meu poder se esgote para eu conhecer mais de ti.
É isso que nós temos, é dessa forma que nós temos agido. Sabe quando tu quer ler e a tua visão não está deixando, aí tu aperta o olho, tu faz alguma coisa, ou quando tu está fazendo algo, vamos dizer, tu está tentando alcançar, como é que eu posso dizer? Eu estou esperando que algo aconteça, e essa coisa não acontece, e eu começo a ficar ansioso, e eu começo a buscar mais e mais para que aquilo aconteça. Eu estou fazendo força, é um desejo, o meu desejo está sendo prolongado. A coisa, eu não estou conseguindo alcançar. O troço parece que quanto mais perto eu estou chegando, parece que mais longe fica. Sabe isso? E aí tu começa a fazer força para alcançar aquele objetivo. Quando tu está chegando nos metros finais da maratona, tu já correu 42 quilômetros. A maratona é 42 quilômetros e 200 metros. Aí aqueles últimos 200 metros são cara, é muito longe, mas tu dá o resto do teu gás para alcançar aquele objetivo. É isso que o salmista está falando aqui. Eu faço força. Quando a gente está chegando alguém de viagem, por exemplo, agora a minha família veio nos visitar, e aí o mês passado eles iam vir, a mãe ia vir no mês passado no feriado de setembro, o que era? 20 de setembro, né? Que é o feriado do Gaúcho. Nossa, subi agora aqui. No feriado do Gaúcho eles iam vir e não vieram. Daí, como eles não vieram, a gente se entristeceu. Daí eles ficaram para vir no Dia das Crianças. E aí a gente começa aquela coisa esperada. Tomara que eles cheguem de uma vez. A gente quer que eles cheguem de uma vez. Isso que o salmista está falando aqui. É esse desejo que ele tem de conhecer mais da palavra de Deus para atingir o principal que é a salvação de Deus. O que a Ana perguntou? A Ana diz assim, mas o católico adora a imagem que foi santificado pelo homem, certo? Inclusive fazem procissões. Vamos lá. Houve na Igreja Católica, eles fizeram como é que é? Não é primeiro eles beatificam e depois eles beatificado, né? Aí se tornam santos, né? Eu não estava falando a respeito de santos, tá? Não estava falando a respeito de santos, eu estava falando a respeito de imagens, né? De imagens, as imagens. Vamos lá, mais uma vez eu vou dizer, santos, todos nós somos santos. Todos nós somos santos. Deus disse para nós, sede santo. Pedro, olha para mim qual é que é o versículo, é em Pedro, agora não me lembro onde é que é. Sede santos porque eu sou santo. Todos nós temos que ser santos. O que é ser santo? Deixa eu explicar aí, já que a Ana falou a respeito disso. Santo é... 1 Pedro 1,16. Sede santos porque eu sou santo. Santo, se nós olharmos o que é a palavra santo, ela não está dizendo que é alguém que não peque. Santo é alguém que é separado. Isso que é santo. Separado. Ou seja, pessoas que foram separadas. Nós vemos que João Batista, né? Ele foi separado, ele era nazireu, ele foi separado pela mãe dele para servir a Deus. E nós vemos vários profetas que foram separados. Samuel, né? Samuel foi separado também. Desde que nasceu. Então são pessoas separadas. E santo quer dizer separado. Nós somos separados. Então quando eu digo que eu sou santo, eu estou dizendo que eu sou separado. Quando eu digo, eu não estou falando da beatificação que a Igreja Católica faz. Eu estou falando a respeito de santidade. Ser separado, eu sou separado, ou seja, eu fui separado do mundo. Eu já não vivo mais no mundo, eu sou separado, eu sou santo. É isso que a palavra de Deus diz para nós a respeito de santidade. Quanto ao santo, o que eles fazem, né? Agora, a santificação da Igreja Católica. A santificação da Igreja Católica, ela está colocando pessoas como intermediárias, como mediadores entre Deus e o homem. Ou seja, eu vou rezar para Maria, porque Maria vai falar com Jesus, e Jesus vai falar com Deus. Entende? E aí Deus vai fazer a minha... Isso não existe, tá? Isso não existe.
A palavra de Deus diz para nós que existe um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo, homem. Olha esse frisar. Jesus Cristo, homem. Esse é o mediador entre Cristo e os homens. Ah, então Jesus Cristo, Deus, ele é mediador? Hã? Mediador entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens, desculpa. Então Jesus Cristo, Deus, ele é mediador? Não. Jesus Cristo, Deus, não é mediador. Por quê? Porque ele é Deus. Então quem é o mediador entre homens e Deus? Jesus Cristo, homem. Aquele que ele colocou a cruz como objeto de alcance. Ele morreu na cruz do Calvário para se tornar mediador. Então Jesus Cristo fez-se homem e habitou entre nós cheio de graça, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Ele é o único mediador. Não existe outro mediador. Só Cristo. Então, por isso que quando ele diz, quando vocês o batizarem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando tu for pedir alguma coisa a Deus, peça em nome de Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Depois que nós morremos, aí agora a resposta para Ana a respeito dos santos católicos. Depois que nós morremos, nós já não podemos fazer mais nada. Não fizemos mais nada. Em Eclesiastes diz para nós que o homem faz alguma coisa enquanto está embaixo do sol. Depois que ele saiu debaixo do sol, acabou. Não faz mais nada. Não podemos fazer mais nada. Ah, então tu está dizendo para mim que quando a gente morre acaba? Fisicamente sim. Não existe mais nada. Nós não podemos fazer mais nada. Nós não podemos mais alcançar a salvação. Nós não podemos mais falar com ninguém. Nós não podemos fazer mais nada. Somente quanto nós estamos vivos. Então, antigamente, lá na época de Paulo, se eu não me engano é 2 Coríntios, só confirma para mim se é 2 Coríntios ou 1 Coríntios 15. Não, tem que ser a primeira, porque a segunda não tem, né? 1 Coríntios 15, no versículo 29, se eu não me engano, que fala a respeito do batismo. Ela perguntou se o Espírito Santo não seria mediador também. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. O mediador entre Deus e os homens é só Jesus Cristo, homem. E ele morreu e veio e mandou para nós outro Consolador, o qual nos mostra a verdade, a verdade, a justiça e o juízo, é isso, né? A verdade, a justiça e o juízo. O Espírito Santo não é mediador. O Espírito Santo é quem nos revela qual a verdade, a justiça e o juízo. Ele não é mediador. Mediador é só Jesus Cristo, o homem. Aquele cara que viveu há 2000 anos atrás e morreu. É o 15:29, né? O que ele fala para nós? Olha o que fala. É a primeira, né? 1 Coríntios 15:29 diz para nós isso, ó. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se de fato os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles. Ele está falando ali a respeito de batismo pelos mortos, e isso gera uma confusão do raio, tá? Gera uma confusão do raio. Porque as pessoas se batizavam naquela época, lá em Coríntios, então não é de agora, né? Às vezes a gente diz assim, eles estão inventando história agora. Não, gente, isso aí, agnosticismo existe desde sempre. Então, as pessoas de Corinto se batizavam pelos mortos, ou seja, meu pai morreu. Gente, eu não tô, isso não é doutrina, tá? Mas vamos lá, o que eu quero falar para vocês é: meu pai morreu sem conhecer a Cristo. Daí eu vou lá e me batizo e salvo meu pai. É isso que os caras de Corinto falavam. E aí Paulo diz para eles assim: se vocês não acreditam em ressurreição, para que vocês estão batizando com os mortos? Ele não está concordando com os caras. Ele está dizendo para eles: cara, vocês não...
Indeciso. Vocês estão indecisos, vocês estão batizando para salvar, dizendo que não existe salvação, que não existe ressurreição. Existe ressurreição, mas isso que vocês estão fazendo não existe. Esse batismo pelos mortos não existe, porque o morto morreu, não existe mais salvação. No momento em que a pessoa morreu, acabou, não existe mais, ela não existe purgatório, não existe um lugar onde tu vai pagar os teus pecados para alcançar a salvação. Não, é só aqui. Nós vivemos só essa vida. Isso está em... Vê se confirma para mim. Hebreus 9, 27. Se eu não me engano é isso que diz que ao homem foi dado uma vez a morte e depois disso o juízo. Nós só morremos uma vez. Acabou. No momento que morreu, acabou. É isso? Exatamente. Hebreus 9, 27. Ao homem foi dado uma vez a morte, no momento que morreu, acabou. Então, por isso que o salmista se preocupa tanto, por isso que o salmista cansa os seus olhos buscando a palavra de Deus e a salvação de Deus aqui enquanto é tempo. E nós temos que fazer a mesma coisa. Por isso que nós estamos aqui, que nem hoje, todo domingo, lendo a palavra e aprendendo para aprender a viver aqui o que nós temos que buscar lá no céu, né? O problema... Ou que vamos ter lá no céu. Isso, esse é o cursinho. Gente, eu quero que vocês entendam que nós vivemos um cursinho. Nós passamos a vida inteira estudando para conseguir passar no vestibular, que é a morte, e ir para Cristo. Agora, se nós não buscarmos a Deus, assim como o salmista chegar a cansar os olhos, é isso que o salmista está dizendo aqui. Eu estou cansado de tanto buscar. Quando tu vai me consolar? Fala. E é uma pena que as pessoas não entendem isso, porque eu já teve muitas pessoas que disse para mim assim: eu sou nova ainda, eu quero aproveitar a vida, depois eu vejo isso. Será que vai ter tempo? Depois eu vou para a igreja, depois eu vou aprender de Deus, agora eu quero me divertir, eu quero dançar, eu quero beber, eu quero fumar, quero fazer festa, depois eu vou ter tempo para isso. E aí acontece alguma coisa e acabou o tempo dessa pessoa. E infelizmente não tem mais salvação para ela, né? Então nós vemos aqui, gente, que o salmista ele tem um anseio pela palavra de Deus, ele busca pela palavra de Deus, ele busca pela verdade divina, ele está olhando para o cumprimento das promessas de Deus e o coração dele desfalece em ansiar a presença de Deus. Ele quer cada vez mais estar na presença de Deus. O salmista anseia pela consolação de Deus. Somente Deus pode consolar o coração dele da maneira qual seja plena e satisfatória. Sabe, gente, eu quero que vocês entendam que muitas vezes as coisas no mundo satisfazem o nosso viver, que nem a Dilson estava falando aqui a respeito disso. Sabe, pessoas que se alegram. Cara, eu me alegro quando eu estou numa festa junto com os meus parentes. Eu me alegro quando estou em tal lugar. Eu me alegro quando eu faço tal coisa. São alegrias que são satisfatórias, mas não são plenamente satisfatórias. E aqui nós vemos o salmista buscando a plenitude da satisfação. Ele quer buscar aquilo que satisfaz não somente o agora, mas satisfaz o para sempre. É isso que ele está buscando, a ponto de chegar até os seus olhos doerem. Ele quer conhecer mais e mais a respeito da palavra de Deus. É isso que ele quer fazer. E isso nós temos que fazer enquanto nós somos vivos. Isso nós temos que fazer enquanto nós respiramos, enquanto nós estamos embaixo do sol. Porque no momento que nós partirmos dessa terra, não tem mais chance, não tem mais. Então não deixe para amanhã. Por isso que a palavra de Deus diz para nós: hoje é o dia aceitável. Nós temos que aceitar a Deus hoje. Quando fala para nós em Isaías 55: buscai ao Senhor enquanto é tempo, invocai enquanto Ele está perto. Hoje acertei o versículo. Nós temos que buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Nós temos que invocar Ele agora. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Eu não sei o que vai acontecer. Eu vou sair ali na rua, gente, tem bala perdida. E aí se eu pego uma bala perdida, entende? Não posso, não é. Aí as pessoas dizem pra gente assim: mas se a gente se arrepender nos últimos minutos, no último minuto lá, Deus vai ter misericórdia de nós. Será que tu vai conseguir se arrepender? Será que teu coração não vai estar arrependido? Mas o ladrão da cruz, o marginal que foi crucificado lá junto com Cristo, ele se arrependeu no último momento lá e se converteu. Gente, vocês estão completamente errados. Ele não se arrependeu no último momento, não. Quando é que foi o arrependimento dele?
No primeiro momento que ele conheceu a Cristo. Ele conheceu a Cristo e se arrependeu. Não foi no último momento de vida, foi no primeiro momento que ele conheceu a Cristo. Entende o que eu quero dizer para vocês? Não é no último momento de vida que nós temos que nos arrepender, nós temos que nos arrepender enquanto Cristo está perto. Eu não sei o que vai ser amanhã, e a palavra de Deus diz para mim que eu me... sabe quando tu começa a errar, fazer a coisa errada, fazer a coisa errada, fazer a coisa errada, aquela coisa não deixa de ser errada? Por quê? Porque o nosso coração está endurecido. A palavra de Deus diz para nós que nós temos o nosso coração cauterizado. Por isso que nós olhamos na igreja pessoas fazendo coisas do arco da velha e acham que não é errado. Nós vemos pastores enriquecendo. Nós vemos homens que se dizem de Deus que têm amantes. Mentirosos. Que buscam os prazeres, que buscam o benefício próprio das coisas. E isso não é de Deus. O de Deus é, olha, lembra o que Cristo fala para Nicodemos em João 3, que diz: necessário te é nascer de novo. Tu não pode mais ser o que tu é, tu tem que deixar de ser. Quando? No último momento? Não! Mas no momento que tu conhece a Cristo. É isso que o salmista está dizendo. Eu te conheci, e não quero só te conhecer, eu quero te conhecer mais, eu quero me aprofundar mais. Eu quero conhecer cada vez mais, até os meus olhos doerem, até eu estar exausto, até eu desmaiar da tua presença. Sabe quando nós falamos no domingo a respeito de Ana? Ana, quando o profeta entra no templo lá, no lugar lá onde ela estava orando, o profeta disse que ela estava bêbada, porque ela estava cheia do Espírito Santo, ela estava tomada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ela buscou com todas as forças dela até desmaiar. Mas não, nós deixamos, cara, se der, deu. Nós precisamos de uma boa maneira. Gente, isso que é uma boa maneira de nós orar, assim como Ana orou. Já pensou nós chegarmos na beira do nosso leito, ou onde nós formos, não sei aonde, mas tu chegar na presença de Deus e te derramar, esquecer em volta, gente, volta lá, pega no YouTube, vai lá e pega a mensagem. Tem duas, tem a respeito quando eu falo a respeito do Sermão do Monte, quando fala a respeito de oração, e tem uma série que eu fiz aqui logo que nós começamos os nossos cultos aqui no Ministério Restaurar. Eu fiz a respeito da oração. Tem 7 ou 8 cultos falando a respeito de oração. O que é orar? Orar é nós nos esvaziar de nós mesmos, é nós nos esvaziar dos nossos corpos, é nós nos esvaziar da nossa mente, é nós sair de dentro de nós e estar somente na presença de Deus. É isso que o salmista fazia, é isso que ele está clamando aqui. Nos desligar do mundo, da vida daqui, né? Sabe que às vezes, gente, eu quero dizer para vocês que às vezes a gente acha que recitar, ou como os católicos fazem, ladainha, né? Uma ladainha, tu falar, por exemplo, tu chega lá e aí tu tem o terço, né? O terço é um terço do rosário, tu tem que ler 3 terços para ler um rosário. E aí o terço tu lê 10 Ave Maria, eu acho que é isso, eu estou falando coisa que eu não sei. Mas tu lê 10 Ave Maria, um Pai Nosso, 10 Ave Maria, um Pai Nosso, 10 Ave Maria, um Pai Nosso, 10 Ave Maria, um Pai Nosso. Isso tu faz 10 vezes. E aí tu chega numa lá que tu vai ler 10 Ave Maria, um Pai Nosso, um Salve Rainha e não sei o que mais lá. E aí tu tem que ler isso 3 vezes. Credo, um creio em Deus Pai. Um creio em Deus Pai, um Salve Rainha. Aí tu tem que fazer tudo isso para te ler É isso? Não, não é isso. Isso não é, isso é vã repetição. É nós entregarmos o nosso... muitas vezes as nossas orações... às vezes eu digo para as pessoas, as minhas melhores orações, as orações mais profundas que eu tive até hoje, foi orações as quais não saíram uma palavra da minha boca.
Aquelas orações às quais eu levanto os meus olhos para o céu e converso com Deus sem dizer uma palavra. Os meus olhos falam muito mais do que a minha boca. O jeito que eu estou olhando para Deus. As minhas ações, elas servem muito mais. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós? Eu não quero sacrifício. É isso que a palavra diz para nós. Não é o sacrifício que vai mudar, mas é o viver, é o Espírito. E a palavra de Deus diz assim, que nos importa que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Os nossos olhos, às vezes, eles falam muito mais do que a nossa boca, do que a nossa língua, gente. Erga seus olhos para Deus e fale com Deus, sem dizer uma só palavra. Assim como Deus fala para nós lá no Salmo 32, no versículo 8, que ele diz assim, eu te guiarei com os meus olhos. Olha só que maravilha. Deus diz que vai nos guiar com os olhos dele. Então, vamos adorar a Deus com os nossos olhos. Vamos adorar a Deus com a nossa alma. Vamos adorar a Deus com o nosso espírito. Eu falei na quarta passada, se eu não me engano, aqui a respeito de Lucas 18, lá do versículo 1 a 8, que fala a respeito da viúva, né? Da viúva inoportuna lá. Que no versículo 1 ela diz que eu estou fazendo isso para que vocês saibam que a importunação é muito importante. Ou seja, que nós devemos orar a todo momento. E aí ele diz, os meus olhos fraquejam de tanto esperar nas tuas promessas. E eu pergunto, quando me consolará? Ele está clamando a Deus, dizendo, Senhor, quando é que tu vai me consolar? Eu tenho buscado a tua palavra incessantemente, eu tenho crido nas tuas promessas todos os dias. Quando é que tu vai olhar para mim e vai não é satisfazer as minhas vontades, mas vai colocar em mim a certeza da salvação? É isso que eu quero. Eu quero viver em tranquilidade. Eu quero que o meu coração não esteja fatigado. Eu quero viver. Ele está clamando por um conforto imediato. Ele está se fixando em Deus aqui. Ele quer um conforto imediato. Por isso que ele ora incessantemente. E se tu quer um conforto imediato, faz isso, clama a Deus e pede, Senhor, muda a minha vida, Senhor, me dá certeza da tua salvação, Senhor, me dá certeza que eu estou no caminho certo, faz de mim um verdadeiro adorador. Eu já estou com os olhos cansados de tanto buscar em ti. Incessantemente eu tenho buscado cada vez mais. Sabe, eu quero que vocês entendam que ler a palavra de Deus, até que a gente até que a gente canse os olhos a ponto de não ler mais, é uma coisa tão minúscula em comparado com o cumprimento da promessa de Deus na vida da gente. Se nós passarmos a vida inteira orando, se nós entregar a nossa vida a Deus agora e começar a orar e agradecer a Deus incessantemente, sem parar até nós morrer, não tem nada em comparado com a glória do porvir, não tem nada em comparado com a vida que nós vamos viver após a morte. E nós estamos preocupados com o que vamos comer amanhã. Nós estamos preocupados com o que vai vencer um título amanhã e eu não tenho dinheiro para pagar. E não estou nem pensando que vou passar o resto da eternidade longe de Deus. Eu não estou falando de inferno aqui. O inferno seria o menor dos problemas da gente passar. Agora nós vamos passar uma eternidade longe de Deus. É isso que nós deveríamos nos preocupar. Não com que ganhar o pão de cada dia, como a palavra de Deus diz assim, vocês estão preocupados com o que há de comer, com o que há de vestir? Olha os pássaros, eles estão preocupados com o que é de comer e morrem de fome. Vocês já viram algum pássaro morrer de fome? Se os pássaros não morrem de fome, quem dirá os filhos de Deus? Mas não, nós estamos preocupados com a nossa barriga.
Isso é triste de falar, porque a gente faz as coisas para satisfazer o nosso ventre. Nós mentimos, nós enganamos, nós derrubamos pessoas. Para quê? Para que nós podemos ganhar mais para conseguir encher a nossa barriga. Triste isso. Sabe, às vezes nós queremos impor a Deus um tempo. Senhor, eu quero que tu faça isso. E precisa ser agora. Gente, no momento que nós queremos que Deus faça alguma coisa de acordo com a nossa vontade, nós estamos limitando o Santíssimo de Israel. Nós estamos dizendo para Deus que Ele tem que cumprir os meus desejos. Nós necessitamos, é lógico que nós estamos vendo aqui o salmista indagar a respeito das promessas de Deus. Senhor, quando tu vai me consolar? Deus nos dá a oportunidade e nos permite que nós tenhamos essas dúvidas. Eu quero, quando, Senhor? Quando que eu vou tirar? Quando que eu vou sair dos meus problemas? Quando que eu vou sair das minhas aflições? Mas sabe, quando de verdade nós colocamos Deus em primeiro lugar da vida da gente, nós não estamos nem preocupados mais com isso. Ah, estão me perseguindo, graças a Deus. Deus foi bondoso comigo e me deu a oportunidade de me tornar um perseguido de Deus. Eu vou ficar maravilhado com isso. Eu vou ficar alegre por ser perseguido por amor ao nome de Deus. Agora, se nós estamos sendo, como eu falo para vocês, se eu estou sendo perseguido porque eu sou chato, aí já não é glória para Deus, né? É glória para mim. Consegue um pouco d'água mais para mim lá? Conversar com Deus no decorrer do dia também é uma forma de orar, pois faço isso constantemente. Logo que eu me converti, eu li um livro a respeito de oração e eles ensinavam para a gente oração flecha. Esse livro a respeito de oração flecha. A oração flecha é orações que, por exemplo, eu estou passando no dia a dia e eu passo o dia fazendo oração. Eu oro assim, Senhor, eu passo por um rapaz na rua e diz assim, Senhor, abençoa a vida dele. Senhor, tal coisa. E nós passamos o dia fazendo oração. Quanto a orar o dia inteiro, a palavra de Deus diz para nós, e isso no versículo 18, né, no versículo, capítulo 18, lê para mim o 18:1 só para mim, Lucas 18:1, só para eu não ter perigo de eu falar heresia aqui. Lucas 18:1, eu já vou ler o que a Josi leu aqui, o que a Josi disse aqui. Só um. É quando ele fala a respeito de orar. Eu acho que é 1 e o 2, né? A parábola. Não, só o que ele diz. Eu vou contar uma parábola a respeito de oração. Jesus contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. É isso. A palavra de Deus diz para nós que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Orar incessantemente, orar sem parar. Por quê? Porque no momento que eu estou orando sem parar, eu estou com Deus nos meus pensamentos. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que Cristo estava sempre em oração. Por isso que tudo que ele fazia de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque ele estava sempre em oração. Isso é primordial na vida do cristão. Se o cristão não passa o tempo inteiro pensando em Deus, ele não é cristão. Mas também, ao mesmo tempo, nós precisamos nos recolher em certos momentos. Nós precisamos sair porque nós passamos o dia inteiro pensando em Deus, o dia inteiro orando a Deus. Mas nós precisamos em momentos em que nós nos afastamos do mundo e vamos orar. Cristo passava o tempo inteiro orando, mas quando ele subiu no Getsemane lá, que ele foi fazer a oração, ele disse para os discípulos assim, eles subiram no monte para orar, e chegou lá em cima do monte e ele disse para os discípulos assim, agora vocês fiquem aqui orando que eu vou lá ter com o Pai. E saiu dali e foi lá e ficou 1 hora orando. Quando voltou, ele estava dormindo. Aí ele acordou e disse, nem 1 hora vocês podem zelar comigo? Nem 1 hora vocês podem orar comigo? Então Jesus passava o tempo inteiro orando. Mas muitas vezes da vida dele nós vemos, ele se afastava de tudo para orar, para ter um tempo a sós com Deus. Então não adianta nada nós passar, não é que não adianta nada. Nós precisamos estar o dia inteiro em oração. Ser os dois. Porque Isso. é interessante passar o dia inteiro em oração,
Mas é indispensável ter um tempo devocional. Sim. Oração, leitura bíblica, louvores. É indispensável, não tem como. É como perguntar se o meu casamento vai dar certo se eu passar o dia inteiro trocando frases com o meu marido. Não, essas frases, como tu tá, tô bem, aconteceu tal coisa hoje, são importantes. Sim. E ajudam a construir uma conexão, mas não são o que firmam um casamento. O que firma o casamento é o momento que os dois decidem a intimidade, sentar, né? Sentar, conversar, expor os problemas, pedir ajuda, agradecer pelo esforço um do outro. Então, esse é o momento definitivo para um casamento. Assim como a oração planejada, sozinho, não necessariamente ajoelhado, mas eu acho uma coisa muito, muito legal tu te prostrar diante de Deus, não que seja obrigatório. Mas essa oração, que tu tira esse tempo para Deus, é indispensável, porque é isso que constrói a tua confiança nele, a tua dependência dele, né? Exatamente. Então, assim, gente, é indispensável os dois. É indispensável nós passar o dia inteiro em oração. Vamos lá, passar o dia em oração e depois nós ter o nosso momento de oração. Nosso momento de comunhão com Deus, nosso momento de intimidade com Deus. Como a Cássia falou aqui a respeito. Nós passamos o dia inteiro com a nossa esposa conversando com ela, mas nós não temos intimidade com ela o dia inteiro. A intimidade nós temos no momento em que nós nos sentamos frente um ao outro, conversamos e entramos em assuntos profundos, em assuntos que podem mudar o curso. É isso, é mais ou menos isso. O relacionamento de Deus e os homens é muito incomparado com o relacionamento de casal. Leia o Efésios para vocês verem. Efésios 5, ele fala a respeito do casamento, como se o casamento fosse a vida com a vida conjugal. Desculpa, o casamento da vida conjugal ele como o casamento fosse Cristo e igreja. Então, o Cristo e a igreja a igreja e Cristo, o relacionamento entre igreja e Cristo é a mesma coisa que o relacionamento entre homem e mulher. O relacionamento entre Cristo e Deus é a mesma coisa que o relacionamento entre a mulher e o homem. Nós precisamos ter aquele dia a dia, né, que é a oração o dia todo, e aquela comunhão, aquela intimidade que tem o relacionamento. Vamos lá, já tá chegando. Nossa, 9h05 já. Deixa eu ver o que a Josi botou. É difícil confiar que as coisas não dependem das nossas mãos, mas descansar que temos um Deus que supre as nossas necessidades. Exatamente isso. Às vezes nós temos tanto medo de abandonar largar, né, das nossas mãos, que nós não confiamos em Deus. Deixa eu dar um pauzinho aqui para me terminar. Então, assim, gente, nós precisamos. Eu sei que a gente tem muitas vezes a experiência de desfalecer, né? E isso é uma experiência bastante conhecida pelos cristãos, porque eles são perseguidos, eles sofrem bastante perseguição, e mas isso é lição preciosa para o crescimento cristão. A ponto que eu acho interessante quando eu vejo o salmista falar com ele mesmo, né, no Salmo 103, que ele diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor. Ele está falando consigo, dizendo assim, minha alma adora a Deus porque Ele é importante. Nós temos que entender o quão maravilhoso e incrível é nós termos uma paciência dentro de nós. Nós precisamos ter essa paciência, por isso que o salmista diz aqui, nesse versículo: quando tu vai me consolar? Eu tenho buscado na tua palavra sobre... Sabe, mesmo que eu esteja sofrendo enfermidade na carne, mesmo que eu esteja sendo privado do meu rigor, mesmo que as coisas estejam acontecendo errado na minha vida, mesmo assim eu tenho esperado em Deus, e por isso que ele clama: até quando, Senhor? Quando, Senhor, tu vai me consolar? Quanto tempo, por quanto tempo eu vou ter que estar esperando esse conforto? Sabe, nós somos aquelas pessoas que nós queremos aqui e agora. Nós vivemos uma geração que eu brinco dizendo que é a geração do micro-ondas, né? Que nós queremos botar a coisa no micro-ondas e receber já. Antigamente, para fazer um café, nós tínhamos que plantar o café, colher o café, moer o café, torrar o café, esquentar a água, fazer o café no saco, né? Preparar. Não tinha nem saco na época. Tu botava o café, depois tu largava o tição, esperava o pó baixar e aí servia o café para tomar o café. Hoje a gente pega uma cápsula
coloca Cafeteiro. na cafeteirinha, aperta o botão e sai um café pronto. E nós queremos que a vida cristã seja da mesma forma. Então, nós vemos os cristãos hoje em dia dizendo: quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? Quanto tempo mais eu vou estar sofrendo? Então, que nós possamos fazer assim como salmista. E Deus não nos acusa disso, gente. Deus não se entristece conosco da gente pedir para Ele: Senhor, por favor, me ajuda, eu preciso. Mas nós temos que estar, essa intimidade com Deus, conversar com Deus. Muitas vezes parece que isso está tentando a nossa fé, a nossa paciência. Cristo nos tenta, não é que Cristo nos tenta, Cristo nos prova muitas vezes por intermédio das coisas ser mais demorada. Então, espera somente em Deus que Ele vai mudar. A fé é uma perseverança nas promessas as quais Deus fez para nós. E o salmista está dizendo aqui: eu acredito em Ti, eu acredito na Tua palavra, eu acredito nas Tuas promessas. E aí ele se satisfaz esperando em Deus. Com seus lábios ele proclama que Deus é maravilhoso. E principalmente com os olhos ele fala com Deus. Então, que nós possamos aprender a falar menos com a língua e falar mais com os olhos. De conversar com Deus. Sabe, o problema é que às vezes a gente quer falar com Deus e a gente abre a nossa boca e desanda. E não dá tempo para Deus falar conosco. Então que nós possamos faça orações silenciosas, deite na sua cama e só viaje na presença de Deus. Pega um versículo bíblico, por isso que a Cássia falou aqui a respeito da gente fazer o nosso devocional. Então, a oração não é só a gente fazer a ladainha que eu falei, né? Tu pegar e ler 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Não é isso, não é isso. A oração é nós pegarmos, nos preparar para falar com Deus, pegar a palavra de Deus e ler uma mensagem dele, ler um verso, ler uma parte do trecho e meditar naquela parte daquele trecho que nós lemos ali. Assim como eu estou meditando com vocês, tem 1 hora que eu estou meditando com vocês a respeito de um versículo. Faça essa meditação na casa de vocês. Pega a palavra de Deus e tenta lembrar o que será que o salmista estava querendo falar nesse momento que ele escreveu esse verso. O que será que Pedro queria falar quando ele diz: sede santos porque eu sou santo? O que o salmista queria falar quando ele disse, Salmo 23, versículo 1, né? O Senhor é meu pastor e o que é esse nada me faltará? Se tu quer saber um pouquinho desse nada me faltará, olha lá ontem eu coloquei esse trechinho, 3 minutinhos, que vocês vão ouvir a respeito do que o que ele quer falar a respeito desse nada me faltará. Então, que nós possamos de verdade viver uma vida cristã, assim como o salmista nós possamos dizer o que ele fala nesse verso aqui, dizendo assim, ó: cansei de procurar ver o fim das provações. Eu não quero mais ver o fim das provações. Não. Eu espero nas tuas promessas e espero o momento em que tu quiser me consolar. Estou nas tuas mãos. Faça a tua vontade. Devocional diário é o nosso alimento espiritual, Emanuele falou. Exatamente. Nós precisamos fazer esse devocional. Ler a palavra. A Josi tem um devocional maravilhoso para criança. Se vocês têm filho, pegue lá na página dela lá. Josi, coloca a tua página aí, Josi, no Instagram. E se alguém depois quiser botar aqui no Facebook, bota também. Mas são devocionais que, gente, nós precisamos conhecer a Deus. Não adianta nada a gente dizer que é cristão e não conhecer a palavra de Deus. Olha o que o salmista diz aqui: os meus olhos fraquejam de tanto esperar. Os meus olhos fraquejam de tanto buscar na tua palavra. Então, no momento em que nós começarmos a ficar cansados de ler, aí nós estamos começando a melhorar. Sabe? Não é essa horinha aqui que nós estamos conversando que vai mudar a vida de vocês, gente. Não é essa hora. É 2 horas por semana. Eu converso 1 hora com vocês aqui nas quartas-feiras. Hoje eu estou passando, já estou com 1h10. E nos domingos eu falo 40, 50 minutos com vocês. Tu acha que isso vai mudar a vida de vocês? De forma alguma. Como a Ana falou aqui, eu converso no decorrer do dia com Deus. Tu acha, eu preciso estar com Deus 24 horas por dia.
E além de estar com Deus essas 24 horas por dia, ainda eu preciso ter um momento a sós com Ele, um momento de intimidade com Ele, de profundidade com Ele. O que adianta, gente, sinceramente, eu sair daqui? Hoje eu moro perto da praia, mas olha, pessoas que moram longe da praia. A mãe mora a 110 quilômetros da praia mais perto, que é Pinhal lá. Para ela ir molhar, para ela sair e ir na praia, ela tem que rodar 110 quilômetros, ela tem que rodar 1h30 de carro para chegar na beira da praia. E aí ela chega lá na beira da praia e entra e bota os pés na água e sai. Adianta alguma coisa? Adianta por causa que tu fez o passeio. Mas se ela entrasse dentro do mar, se aprofundasse no mar, entrasse lá em alto mar, ela ia sentir toda a plenitude do mar. E é isso que nós precisamos. Não adianta nada nós não darmos somente com os pés no Evangelho. Nós temos que nos aprofundar, nós temos que entrar dentro do oceano. De corpo inteiro. Eu coloquei a semana passada, se eu não me engano, a respeito da vida falando um pouco a respeito da vida de Paulo, que Paulo conta uma historinha, né, a respeito do mar. Ele disse: imagina você estando dentro de um barco e você enfia a mão dentro do mar e pega um punhadinho de água. Esse punhadinho de água começa a vazar por entre os dedos de vocês e vai esvaindo, vai esvaindo e vai esvaindo até que não tenha mais nada. Este tantinho de água que está dentro da mão da gente e vai esvaindo pelo meio dos dedos é a nossa vida. Mas eu vivo para o meu Deus, que é a imensidão do oceano. Amém. Entendeu, gente? Nós somos só esse punhadinho de água que está no meio dos nossos dedos e esvai por entre eles. E Deus é a imensidão do oceano. Oh, glória! Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e vocês parem de viver por esse punhadinho de água e vivam pela imensidão do oceano, que é Cristo Jesus. Amém. A Josi botou ali, ó. Instagram dela é @Josimaziel. Tô falando porque para o pessoal pegar no Facebook. Josi com Y, Maziel com S. @Josimaziel. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Desculpa de eu ter passado do momento. As orações. Vamos orar, né, pela Elaine, vamos orar pela mãe, vamos orar pela Rosa e pela Alcione. Pela Rosa e pela Alcione. Esse fim de semana nós vamos estar lá em São Francisco com o Alcione e a Rosa, que estão presentes na live aí. Nós vamos estar lá fazendo o casamento deles. Estamos muito felizes por isso, né? Então que na sexta-feira à tarde, sexta-feira à noitinha nós estamos chegando aí, Alcione. Então prepara aí um rango bem gostoso. Um rango legal, tem a musiquinha. Então tá, gente, fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Tem mais alguma oração, amor? Então tá. Até domingo nós vamos estar aqui. Domingo nós não vamos continuar o livro de João. Nós vamos fazer um outro tipo de pregação. Não sei se a Josi leu o que eu pedi para ela ali, se ela leu, mas... vamos orar pelo Paulinho, isso mesmo, Josi, muito bom. Deixa eu só falar para vocês, ele tá bem, graças a Deus. Ele teve que fazer uma cirurgia ontem, mas ele tá bem. Orem por ele, lembro do, não me lembro sobre o nome dele, mas só ore pelo, assim, Senhor, abençoa a vida do Paulinho, e Deus sabe. É um irmão em Cristo. É um irmão nosso em Cristo, muito amado. Então vamos orar pelo Paulinho também, ele precisa das nossas orações. Mas ele está muito bem, tá? Diz que a cirurgia foi ótima, deu tudo certo. Então estou muito feliz porque Deus tem sido fiel. Mesmo que nós não estejamos procurando as bênçãos, o nosso abençoador nos abençoa também. A Ana também está pedindo oração aqui. Vamos orar pela Ana. Pela dona Gislaine. A dona Gislaine. Isso. Então tá, gente, vamos orar? Cassi faz uma oração, assim nós encerramos o culto hoje. Obrigada, Senhor, por essa reunião, por esse tempo de aprendizado. Que nada do que foi dito aqui hoje tenha sido em vão. Amém. Que a gente possa levar todos esses ensinamentos, não só de hoje, mas de todos os que a gente tem tido até agora, que a gente possa levar isso para a vida, Pai. Que a gente preze tanto pelo conhecimento da Tua Palavra, que a gente chegue ao ponto de cansar de tanto estudar. Amém. Que a gente chegue ao ponto de ficar rouco de tanto clamar, Pai.
e que a gente esteja sempre em constante busca da Tua presença, da Tua Amém. vontade cumprida nas nossas vidas, Pai. Que a gente reconheça verdadeiramente que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, independente de qual seja ela. Que a gente perceba que o Senhor é fiel, independente de qual momento da vida nós estejamos passando. E que a gente entenda, Pai, que a nossa vida é um constante aperfeiçoamento das nossas fraquezas, porque é nelas que o Senhor se faz forte. Que a gente perceba que onde a gente é fraco, a gente tem mais chance de receber a Tua ação nas nossas vidas, Pai. Então que a gente se contente com as nossas fraquezas, porque elas nos aproximam de Ti. E que a gente queira verdadeiramente, cada vez mais, estar perto de Ti em todos os aspectos da nossa vida. Eu peço que o Senhor continue cuidando dos nossos irmãos que a gente tem colocado em oração, Pai. E obrigada por o Senhor ter nos encontrado digno de poder interceder pela vida de cada uma dessas pessoas. E por o Senhor ter colocado pessoas que se preocupam e amam tanto os Teus filhos a ponto de colocar a vida deles em oração. Amém. Continue nos cuidando, tomando conta de cada passo da nossa vida e que a gente possa diariamente se sentir amado e Te amar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá, gente, fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueçam, coloquem em prática, tente colocar em prática, é isso que o salmista fez aqui. Senhor, eu cansei de tanto buscar em Ti. Cansem o seu corpo buscando em Deus, para que quando a gente puder estar na presença dEle, nós podermos estar descansados lá junto com Ele. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês e até domingo, se Deus quiser. Amém.